Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos estudar as perguntas 160 e 161 do tópico Retorno da vida corpórea à vida espiritual, em O Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Noleto Bezerra. Temos aqui conosco Guilhermina. Mais uma vez, muito bom estarmos juntos estudando. Temos aqui Adalberto. É sempre bom lembrar os poetas. E esse poeta que será lembrado é também o nosso professor. Não basta se cubra de verniz a corrupção. É indispensável extirpar a corrupção. Allan Kardec. E Alessandra, minha filha. Olá, pessoal. Paz e bem a todos nós. Talvez seja minha filha de número... não sei. Você vai lembrar. Vai lembrar. Dever de casa. Na hora certa. Dever de casa. Súbito. Você chegou a frequentar a reunião de quinta-feira do GER? Frequentava. Você me numerou por lá, mas como Alessandra, não como filha. É, exato. A numeração é igual, filho. Mas ela, olha, se vocês conhecerem a Alessandra, ela é uma gracinha. Ela é proibida para diabético, viu? Porque ela é muito doce. Tá bom? Carinha sossega, recíproco. Pardal. Ai, meu Deus do céu. Esse programa, quando for ao ar, vai ser um caos. Nada, a galera vai gostar. Isso depois que fez 70, tá uma conversa fiada esse João, né? Pelo amor de Deus. Lógico. E ela vai começar com a pergunta 160. Simbora. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Pergunta Kardec. E a espiritualidade diz: sim, os espíritos superiores, conforme a afeição que tinha por eles e o afeto que eles lhe consagravam. Quase sempre eles o veem receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante sua vida na Terra. Vê os que estão na erraticidade e vai visitar os que se encontram encarnados. É uma questão que vem trazer um aspecto para a nossa reflexão, que é o afeto, né? Uhum. A afetividade. Como é importante alimentarmos isso no decorrer. Quanto você plantou. Isso, no decorrer da nossa vida, né? Muitas das vezes estamos com pressa, estamos muito presos no futuro ou no passado e perdemos esse momento presente, esse olho no olho, esse carinho que devemos dedicar às pessoas. E muitas das vezes a pessoa não está ali do teu lado, mas você sabe que pode contar, né? Os amigos nem sempre estão ali 24 horas conosco, mas nós sabemos com quem podemos contar. Então é uma questão que traz essa reflexão, que também não só foi estudada, mas aplicada por dois grandes pensadores brasileiros, Paulo Freire, na educação, e Nise da Silveira, com seus pacientes
né, que ela chamava carinhosamente clientes e não pacientes. Então, enfim, o afeto. Nós nunca estamos sozinhos, nós estamos sempre acompanhados, né? E quantas vezes nós não estamos pensando nisso, mas durante a nossa trajetória na Terra, nós somos impulsionados, nós somos intuídos, nós somos ajudados por esses amigos espirituais. Amigos dessa e de outras vidas, que já estão do outro lado e podem nos ajudar, né? E assim, a alegria de chegar do outro lado e encontrar aqueles velhos amigos, né? Aquelas pessoas que fizeram parte da nossa história, que nos apoiaram quando ninguém mais estava do nosso lado, que nos amaram mesmo com todos os nossos defeitos, acreditaram em nós, sabe? Então isso tem muito valor, né? Exato. Tem muito valor. E assim, devemos valorizar esses espíritos que nos recebem, né, quando retornamos à nossa verdadeira casa, que é a pátria espiritual, mas que estão conosco também na nossa trajetória, porque não estamos sozinhos, eles estão conosco o tempo todo. Assim também quando estaremos, né, quando estivermos do outro lado e formos receber nossos amigos, nossos filhos, nossos descendentes, é a família universal, né, a família consanguínea, ela é temporária, mas a família universal é para sempre. Laços que nós estreitamos, conquistamos e trabalhamos, eles são para sempre. Então vamos valorizar esses laços, porque sozinhos nós não vamos a lugar nenhum, não. Precisamos um do outro, precisamos dessa mão que nos levanta. Então a conclusão que se chega é de que amigos, o nosso rol de amigos, só tende a aumentar. Sim, essa é a ideia. A família espiritual só tende de nós. A aumentar. Amigos depende de nós. E nós somos amigos dos outros, né? Porque nós queremos muitas das vezes essa mão, mas como nós estamos usando, né, as nossas possibilidades de ajuda, que às vezes é simplesmente ouvir o outro. Como está o nosso tempo para isso? E né? Quem são nossos verdadeiros amigos? Na minha opinião, são aqueles que nos diz não. Também. Não necessariamente porque tem uns que se comprazem se dizendo amigo, aí vamos lá no Pasquim, né? Amigo da onça. Bate nas costas enquanto você tem título, enquanto você é presidente de uma casa espírita, diretor de bateria, né? Diretor de uma empresa, coordenador, supervisor, sei lá. Então, chamam de amigo. Nunca me viu, né? Nunca viu Guilhermina. Minha amiga, amor da minha vida. Pelo amor de Deus. Então, é complicado, né? A palavra amigo é muito séria. Amigo temos. Jesus Cristo é um bom amigo. Alguém tem dúvida disso? Mas se, mesmo no Livro dos Espíritos, podemos interagir com a questão 495. Aqueles que estão nos ouvindo e nós mesmos, né, pegar a 495 para ler, para estudar, compreender a pergunta e depois a resposta, que é de Santo Agostinho e São Luís, a resposta, né, no capítulo sobre o anjo da guarda. Então a gente vai entender que esses, em nome de Deus e por amor a Deus, não nos abandonam, como né, disse muito bem a Alessandra. Não nos abandona, respeita o nosso livre-arbítrio, nossas decisões. Quando nós tomamos decisões equivocadas, eles se afastam. E na hora certa, estou aqui. Então a gente sabe quem são os nossos verdadeiros amigos. Porque aquele que se compraz, né, na simbiose com as drogas, com álcool, com cigarro, com a boemia, com deturpação de tudo, não são amigos, não. Pode ser amigo para eles. Amigo de copo, já tive muitos. Ainda tenho, né, João? Que de vez em quando, ou sempre, agora com esse calor que está fazendo aqui no Rio de Janeiro, tem que tomar uma branquinha toda hora, né? Isso é de preferência não... de 2 a 3 litros por dia. Por dia, exatamente. E aí, se me... Uma branquinha, gelada. Um tempo atrás eu peguei um baiano com a calça no joelho. Filtrada. Sem gás. Isso. Tem gente que gosta com gás. Exatamente. O pessoal está pensando que é a Kátia. Não é a Kátia, não. Eu lembro que num feirão beneficente no Colégio Militar, o Divaldo tem o hábito de cumprimentar todas as barracas, dar bom dia, dar um brinde, um livro, alguma coisa e tal. Eu estava com a garrafa térmica
botando água no copo. Quando ele chegou, bom dia. Aí, bom Baiano, vai tomar uma purinha? Ele olhou pra minha cara, regalou um olho. Peguei você em vigilante, Baiano. Isso é água, rapaz. Tu pensou que era o quê, caboclo? Então, no ano seguinte, ele olhou pra minha cara e disse: eu não esqueci de você, não, hein? Ele, tá bom, não esquece, não. Então, foi um momento legal. Então, a branquinha é o que o João acabou de dizer, né? Beber bastante, mas também tem que ser com moderação, né, João? Não, agora no calor. Agora, geral. Agora, pelo amor de Deus. Então vamos tomar uma branquinha. Tem que tomar muito. É isso aí. Água. Eu ia fazer um comentário. Eu queria fazer um comentário sobre a 160. Queria fazer um comentário sobre a 160. Fala. É interessante, é rapidinho. A pergunta diz: se o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu e que morreram antes dele. Ponto. Conheceu e morreu antes dele. Aí os espíritos respondem: sim. Aí vem: conforme a afeição que ele, espírito, tinha por eles que foram antes dele e o afeto que eles lhe consagravam. Ou seja, a ligação afetiva que aquele que partiu agora e aqueles que foram antes dele é quem vai determinar essa possibilidade de encontro. Aí, quase sempre, eles que foram antes o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faces da matéria. Aí também encontra-se também com muitos que conheceu e perdeu de vista. Lendo isso aqui, a gente imagina, né, que já aconteceu algumas vezes, e essa aqui, adivinha quem veio a cabeça aqui quando veio isso? Eu vou ficar muito feliz quando eu partir, se eu encontrar Armando Rodrigues, meu grande mestre. Davi. Eu quero entrar na brincadeira também. Eu quero encontrar o seu Levi Lacerda. Sim, eu tenho grandes amigos médicos que foram meus mestres incansáveis, e que eu devo muito para eles, porque foram assim, cada um dentro da sua área, que foram assim, quem me empurrou enquanto garota, com o meu temperamento, na época que eu me formei, e me colocaram na linha. Então, significa o seguinte: Guilhermina, boca de conflito, viu? Eu me formei na década de 70. E esses dois bateu na minha cabeça exatamente agora. Ao ler a pergunta também fiquei pensando em vários nomes de pessoas que marcaram. Interessante que ele fala, né, que eles falam, perdeu de vista. Sim. Muitas vezes não estão na presença física ali no seu dia a dia, mas marcaram a sua existência, né? Tem gente que só a interpretação da palavra perdeu, já acha que perdeu de vista, acabou. Mas não significa que acabou. Presença física não quer dizer presença inteira, né, espiritual. Exatamente. Eu não chego a comentar em profundidade os meus amores de toda a minha vida, mas eu sei a quem eu fui grato. E que já imaginou você, por exemplo, tá fazendo a compra de um imóvel e duas pessoas te entregarem um cartão de visita cada uma, e você obter o recurso que você necessita numa financeira sem assinar um papel. E nós fechamos a conta do apartamento com esse empréstimo que foi pago religiosamente. Claro, pagamos centavo a centavo. Mas o interessante é você saber que eu não precisei preencher nenhum tipo desses documentos de crédito, porque apenas os 2 cartões de visita pesavam mais, porque eram pessoas amigas dos proprietários da financeira. Nos afiançaram, vamos colocar Eles nos afiançaram assim. E um deles, além de afiançar, tirou toda a poupança que ele tinha para complementar o fechamento da compra. E graças a Deus, em 1987, nós liquidamos, isso aí, honramos a nossa dívida com todos eles. Não é o lado material da coisa, é a boa vontade da pessoa fazer isso em confiança. É o fio de bigode. É o fio do bigode. É lei de causa e efeito. Está se pagando dívidas. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro
o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Vou passar isso daqui para Guilhermina, 161. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não estão enfraquecidos pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e o cessar da vida ocorrem simultaneamente. Isso é preocupação de muita gente recentemente, porque a gente tem óbitos, acidentes, óbitos por violência. São situações em que a morte acontece, morte física, morte orgânica, acontece assim, pô, e a pessoa não está doente, a pessoa é jovem, a pessoa está, mesmo não sendo tão jovem, mas está íntegra, tem saúde, não está... Porque uma coisa é aquele que vai a óbito, independente de qualquer causa, que esteja já doente, que esteja fragilizado, que já tenha uma doença crônica, que o organismo já está bem enfraquecido. Outra coisa é você estar ígido, está com o organismo pleno, funcionando, raciocinando, e de repente, pô, vai, subitamente. São fenômenos muito comuns nos pilotos de Fórmula 1. Piloto de Fórmula 1, acidente de trânsito. Está acontecendo com muita frequência. Inclusive, eu tive queda até de avião também. A queda de avião. É muito rápido, né? Acidente de em trânsito. Em 1973, um deles, que era um sujeito super admirado, porque era simpático com todo mundo, era um sujeito que as mulheres cultuavam, que ele era lindo, realmente era muito bonito. Ele sofreu um acidente, o veículo foi para debaixo do guarda-reio e a cabeça dele ficou no meio do caminho. Mais instantâneo impossível, né? E aí foi decapitado, assim. Eu tenho um depoimento aqui de um irmão nosso, se me for permitido a leitura. Deixa eu terminar aqui. Por favor. Então, a gente, cada um de nós, ao ouvir essa pergunta do Livro dos Espíritos, evidentemente no mundo que vivemos hoje, nós temos N exemplos das mais variadas formas e maneiras. Muito. E aí a pergunta que se faz é: a separação da alma e o cessar da vida ocorrem simultaneamente? Ou seja, cessou a vida, pô, fechou, o coração parou. A separação da alma também acontece? Essa é a pergunta. Os espíritos respondem de uma maneira simples, direta e objetiva. Geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Ou seja, pode não ser imediato, mas é curto o momento entre a separação da alma e o cessar da vida. Há um hiato curto entre isso. E aí, depois na próxima pergunta, a gente vai ver com um exemplo específico. Essa resposta, simples e direta assim, que geralmente é assim, a separação, quando o corpo é rígido, voltando a lembrar que não é uma pessoa doente, frágil, é uma pessoa rígida, íntegra com o organismo, que na morte violenta ou acidental, os órgãos ainda não se enfraqueceram e a separação da alma e o cessar da vida ocorrem simultaneamente. A resposta é direta. Geralmente é assim, mas em todos os casos o instante que os separa é muito curto. E isso nos fala da misericórdia de Deus. Porque nós vimos nas perguntas anteriores que amigos nossos vêm nos buscar. Companheiros que foram na nossa frente vêm nos buscar. E nada acontece sem que Deus saiba. Então, compreende-se. Você não vai ficar... Aí alguém pode pensar, mas aí a gente fica solto? Claro que não. Nunca. Claro que não. Nunca. Até porque é sempre aquilo que tem que ser. E existem falanges inteiras encarregadas desse processo. Existem falanges de espíritos que são... a tarefa deles é exatamente estar presente no momento. Das grandes guerras. Isso. O número de gente que veio na primeira e na segunda, eu imagino como é que ter sido a tarefa dos espíritos que lidaram com esse Stalingrado. Não, e não é só isso. Que foi, talvez, você tem os acidentes geológicos. Stalingrado foi a batalha mais sangrenta de toda a Segunda Guerra Mundial. Morreram 2 milhões de pessoas.
entre militares e civis. Uma barbaridade. E com certeza a espiritualidade estava presente. Não, pronto. O trabalho dele estava lá. Exatamente. Direto, sabe? Uma coisa incrível. Eu penso nos grandes acidentes geológicos, eu penso Sim. nas tragédias ecológicas e tudo mais que ultimamente vem acontecendo. Aí a separação da alma e o cessar da vida ocorrem simultaneamente. Alberto, e assim. É a sua vez. É interessante a gente prestar atenção aqui, né, que a Guilhermina até enfatizou bem, desse instante que os separa é muito curto. Se uma existência de 100 anos é um instante, quanto será esse momento muito curto? Então, se a gente for buscar Memória de um Suicida, no livro Consolador, onde a questão 151 é perguntado a Emmanuel, o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Né? Então, quanto tempo leva isso, quanto não leva, enfim. Então, um depoimento, recebemos uma psicografia em 2015, no Grupo Espírita Anália Franco. Na década de 90, em 92, um irmão nosso, lá na Palestina, apertou o botão, ceifou mais de 70 vidas, e ele declara aqui no seu depoimento: mentalmente entrei num estado de letargia, onde fiquei como uma máquina inoperante por 20 anos. Após esse período, tive encontro com toda a cena daquela época, ocorrendo em minha mente, como a cena do meu eu físico se explodindo de forma ininterrupta, sem parar, sem tréguas. Então, se a gente for buscar, né, em algumas obras complementares, há situações que... Mas esse desencarne foi por suicídio. Suicídio, né? Mas Você vê, por exemplo, que quando acontece dentro de uma previsibilidade, eu me lembro, em 1972, Guilhermina e eu estávamos namorando, ela me mostrou uma edição do Jornal dos Esportes, que tinha uma parte que falava de coisas místicas, e aí ela me mostrou a mensagem. Eu questionei. Tá? Foi a primeira mensagem que veio 2 meses depois do desencarne súbito de um rapaz, e essa mensagem foi o germe de um livro inteiro. O Mundo que eu Encontrei, do Luiz Sérgio. Se desencarnou. Não foi nem em 72, foi em 73. Um acidente de carro, né, Cris? É um acidente de carro. Um acidente de carro. Interessante que ele trocou de lugar no automóvel, instou que todos os companheiros de viagem usassem o cinto de segurança. O companheiro dele que usou o cinto de segurança ficou paraplégico e ele desencarnou. Depois ele tomou conhecimento de tudo aquilo que havia acontecido ali, ou seja, a consequência de fatos do passado, e ele se tornou um autor espiritual extremamente popular desde aquela época de 72. Traz um linguajar muito fácil de compreensão. 50 anos, a obra dele só cresceu. Mas é isso. A gente tem que lembrar que sempre Deus é misericordioso e que nos abençoa todo o tempo, e que nós devemos, em nome dele, louvar nosso Senhor Jesus Cristo, e que devemos lembrar também que ele nos dá uma dádiva que é igual para todo mundo, é o tempo, que nós devemos aproveitar para fazer da nossa vida física uma vida permanente de trabalho, de boa vontade, de abnegação, para que possamos conquistar a verdadeira felicidade que nós vamos conquistar.
aquela condição que nós sabemos que é inexorável. Nós seremos felizes, ainda mesmo que não queiramos. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos, muito boa noite. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos bem no início do livro ainda e na parte da introdução. E naquela segunda parte que chama-se Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Nos programas anteriores nós estudamos o início desse tema e hoje vamos dar continuidade do ponto em que paramos. Então, justamente quando Kardec vai falar da garantia que o controle universal dá para a unidade futura do Espiritismo, anulando assim todas as teorias contraditórias. Ele diz assim: esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Só recordando que ele trata de o controle universal, é que todas as informações de que ele dispôs para trazer para nós o conteúdo doutrinário foram passadas através de via mediúnica por diversos espíritos, por diversos médiuns em diversas cidades e até às vezes países. Então ele checou tudo e só publicou aquilo que era coincidente. Aquilo que se apresentava como sendo apenas uma opinião de um espírito, ele não nos trouxe, deixou guardado. Só se aquilo fosse repetido por outro espírito, em outro lugar, por outro médium, isso faria com que minimizasse qualquer possibilidade de enganos. Não que o espírito viesse trazer por dolo, por maldade, mas até por falta de um conhecimento mais específico. Então isso faz com que a gente possa ter uma certeza não tão absoluta, porque nada é absoluto no universo. Só Deus é absoluto. Então, pode acontecer. Ter havido erro de vários espíritos? Pode, mas é muito menos provável devido a essa cautela tomada por Allan Kardec. Então segue ele aqui. É aí que, no futuro, se encontrará o critério da verdade. O que determinou o êxito da doutrina formulada no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns foi que, em toda parte, todos puderam receber diretamente dos Espíritos a confirmação do que esses livros contêm. Se de todos os lados os Espíritos tivessem vindo contradizê-la, há muito tempo esses livros já teriam experimentado a sorte de todas as concepções fantásticas. Sim, porque depois de publicados os livros, eles foram divulgados. Se ali houvesse algo absurdo, algo fantasioso, outros espíritos teriam se apresentado para contradizer. E ele está falando isso com base na repercussão que houve do lançamento do livro, porque essa introdução aqui
foi feita não na primeira edição, foi em edições posteriores, onde o livro até teria sido aumentado o seu conteúdo. Então ele está falando com base da certeza. Nenhum apoio da imprensa os salvaria do naufrágio, ao passo que, mesmo privados desse apoio, não deixaram eles de abrir caminho e de avançar rapidamente. É que tiveram o apoio dos espíritos, cuja boa vontade não só compensou, como também superou o mal-querer dos homens. Assim sucederá a todas as ideias que, emanando dos espíritos ou dos homens, não possam suportar a prova desse controle, cujo poder ninguém pode contestar. Isso aí nós já vimos diversas vezes, estamos, como se diz, cansados de ver isso. Teorias fabulosas, mirabolantes, que no início parecem como muito verdade, como a salvação de tudo, e com o tempo aparecem outras informações que contradizem completamente aquilo, não só por via espiritual, como via humana. Outras fontes contradizem aquela teoria fantástica. E com relação, como diz aqui, na época ele só tinha publicado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Com relação a esses dois livros, não houve naquela época nenhuma contestação por parte de ninguém. Todas que se apresentaram foram refutadas, porque o próprio contexto e texto dos livros mostra que aquilo que se contradiz a ele é que está errado. E está até hoje, são mais de 160 anos, e nós estamos aqui vendo que continua sendo verdade. Você pensa que já não apareceram, sei lá, diversas pessoas, entidades, tentando mostrar que isso está errado, e não conseguem, sucumbem, muitas das quais até, vamos dizer assim, passam por lá de cá, concordando. Então, não há como você lutar contra a verdade. Suponhamos, portanto, que alguns espíritos queiram ditar, sob qualquer título, um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com intenção hostil, visando desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam exercer tais escritos se, de todos os lados, eles fossem desmentidos pelos espíritos? É da adesão desses últimos que nós devemos garantir, antes de lançar em seu nome um sistema qualquer. Do sistema de um só ao de todos, há a distância que vai da unidade ao infinito, que poderão conseguir os argumentos dos detratores sob a opinião das massas quando milhões de vozes amigas, oriundas do espaço, chegam de todas as partes do universo, combatendo-os tenazmente no seio de cada família. A esse respeito, já não foi a teoria confirmada pela experiência, que é feita de todas essas publicações que deveriam pretensamente aniquilar o espiritismo. Qual é a que ao menos lhe deteve a marcha? Até agora não se tinha encarado a questão sob esse ponto de vista, um dos mais graves incontestavelmente. Cada um contou consigo sem contar com os espíritos. Então todas as tentativas que houve e continua havendo para contestar a doutrina dos espíritos, lembrando, trazida pelos espíritos, sob o controle universal, vindo de diversas partes, de diversos espíritos, através de diversos médiuns, sucumbiram nessa contradição. Porque eles não conseguem criar algo semelhante, ou seja, com a mesma base. Diversos espíritos mandando as mensagens em diversos lugares diferentes, através de diversos médios, e sempre com o conteúdo uníssono. Aparece um espírito, uma pessoa, um médium, e aquilo acaba se desfazendo, porque não tem este controle universal. E se eles tentassem fazer esse controle universal, talvez não encontrasse a quantidade de espíritos dispostos a trazer a sua verdade. Primeiro, porque não é verdade. Segundo, que os espíritos têm mais o que fazer do que ficar corroborando com coisas falsas. Um ou outro aparece porque quer aparecer, ou porque não sabe mesmo,
ou o médium gosta de ser enganado. Então, nós continuamos. Como eu disse, mais de 160 anos estamos aí passando para frente. O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que, em proveito próprio, pretendessem introduzir no espiritismo as seitas que dele quisessem apoderar-se, acomodando-o à sua verdade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu objetivo providencial fracassaria, pela razão muito simples de que os espíritos, em virtude da universalidade de seus ensinos, farão cair por terra qualquer modificação que se afaste da verdade. Então, esses espíritos que trouxeram para Kardec essas informações continuam protegendo essas informações e o meio pelo qual elas vieram. Então, qualquer tentativa de derrubar isso vai ser fracassada. Eles não vão conseguir unir uma quantidade tão grande de espíritos para defender o que não é verdade. Não vão conseguir. De tudo isso ressalta uma verdade capital, a de que aquele que quisesse opor-se à corrente de ideias estabelecida e sancionada poderia certamente causar uma pequena perturbação local e momentânea, nunca, porém, dominar o conjunto, mesmo no presente e muito menos ainda no futuro. Também ressalta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não conseguirão lei enquanto essas instruções permanecerem isoladas, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas senão sob todas as reservas e a título de informação. Então ele deixa em aberto aqui a possibilidade que alguns pontos que não foi oportuno ser elucidados pela doutrina, porque ela não consegue elucidar todos os pontos que existem no conhecimento humano. Não, isso é praticamente impossível. Então, há pontos que a doutrina simplesmente não tocou no assunto, não se aprofundou, porque talvez não fosse naquele momento ainda interessante para que todos, em geral, tivessem conhecimento ou profundidade nisso. Então, está em aberto. Muitas coisas podem advir para complementar alguma coisa que não ficou tão bem divulgada. Até porque, naquela época, não havia ainda recursos intelectuais, científicos, de conhecimento, que embasassem qualquer outro tipo de informação. Então, eles tiveram que se limitar a usar informações deles que não contradissessem aquilo que a ciência, a intelectualidade não se opusesse. Então eles estavam limitados, porque o conhecimento daquela época era limitado ainda se compararmos com o de hoje. Então, claro que nesses 160 anos, muita coisa aconteceu em termos científicos, em termos tecnológicos, em termos de intelectualidade. E todos esses novos conhecimentos que estão vindo não contradizem um ponto sequer dos trazidos pela própria doutrina. Não consegue contradizer, porque ela está afinada com a verdade. Apesar de que há um ponto aqui que Kardec deixa uma ressalva de que, caso acontecesse de algum ponto trazido pela ciência e que fosse divergente com o espiritismo e que estivesse correto, nós, espíritos, tínhamos que adotar o que trouxesse a ciência. Até agora, até onde vai meu conhecimento, isso não aconteceu. Um ponto trazido pela ciência que se contrapusesse ao que a doutrina explica. Pode trazer pontos para alargar o conhecimento. Quando os espíritos falam, naquela pergunta 540 do Livro dos Espíritos, que tudo começa pelo átomo, é porque naquela época achava a ciência que tudo começava pelo átomo. Então, eles tinham que falar isso. Eles iam dizer que existiam outras partículas menores ainda que o átomo. Mal se tinha ouvido falar do átomo naquela época. Então, se limitaram ali. Mas todas as partículas menores que o átomo que estão sendo descobertas não contradizem um ponto sequer do que está na pergunta. Não contradiz.
só amplia o conhecimento. Então, claro, se a ciência trouxe outras informações, vamos adaptar-nos a essas informações, porque elas não contradizem o que já está estabelecido, apenas ampliam o nosso conhecimento. Daí a necessidade da maior prudência em dar-lhes publicidade, e caso se julgue conveniente publicá-las, só devem ser apresentadas com opiniões individuais, mais ou menos prováveis, mas necessitando em todos os casos de confirmação. É essa confirmação que se deve aguardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, a menos que se queira ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Então, é a mesma coisa, se nós descobrimos algum ponto aqui que, no nosso ponto de vista, pode ser contraditado pelo conhecimento científico, conhecimento acadêmico, antes de nós sairmos por aí alardeando, nós temos que ter cautela e examinar muito profundamente para que não sejamos acusados depois de leviandade ou de credulidade irrefletida. É uma cautela que nós todos temos que tomar antes de sair. Não, isso aqui está errado porque há um texto científico que fala isso e aquilo. Tem que ter propriedade para isso, entender do assunto, para depois não passar a vergonha de ter que parar de falar ou pelo menos pedir desculpas. Os espíritos superiores procedem em suas revelações com extrema sabedoria. Não abordam as grandes questões da doutrina senão gradualmente, à medida que a inteligência está apta a compreender verdades de ordem mais elevada e quando as circunstâncias são propícias à emissão de uma nova ideia. É por isso que eles não disseram tudo desde o começo, e ainda não disseram até hoje, jamais cedendo à impaciência de pessoas muito apressadas que querem colher os frutos antes que amadureçam. Seria, pois, supérfluo querer avançar o tempo designado a cada coisa pela providência. Por quê? Então os espíritos realmente sérios negariam o seu concurso. Os espíritos levianos, porém, pouco se preocupando com a verdade, respondem a tudo. É por isso que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Também é um ponto importante. Muitas vezes nós, pela curiosidade, pelo afogadilho, pelo desejo de querer conhecer tudo, atropelamos o andamento do processo. Esse processo vai avançando gradualmente à medida que nosso intelecto também aumenta. Agora, se nós queremos atropelar, não temos ainda a capacidade de entender o que tem pela frente, já queremos aquela informação, os espíritos não nos dão essa informação. Esperam que nós estejamos preparados para, à medida que vamos nos aprofundando no ensino da doutrina, outras publicações, que ele mesmo iria publicar mais tarde, e nós vamos tendo saciado a nossa curiosidade. Agora, se nós insistirmos, podemos receber informação de espíritos levianos, sem nenhum compromisso com a verdade, e botar um monte de caraminhola na nossa cabeça. E nós estamos aí espalhando, como se aquilo fosse verdade. E não é bem assim que funciona a coisa. Por isso que eu estou observando aqui nesse texto, é a cautela com que Kardec está agindo com esses conhecimentos. Não está se arvorando a dizer, eu trouxe aí a verdade, vocês estudem, está tudo bem. Não é assim. Ele está sendo cauteloso, buscando garantias de que o que ele está trazendo são informações corretas, testadas, comprovadas, à prova de qualquer outra falsidade que porventura alguém resolva criar. Dentro do nosso próprio meio, inclusive, não estamos nem falando de pessoas que estão a fim de destruir a própria doutrina. Não, nós mesmos estamos sujeitos a isso. Nós somos humanos. Às vezes somos tomados pela pressa, pela falta de cuidado. Isso acontece dentro dos próprios estudantes da doutrina espírita, o que é compreensível. Agora, se todos nós tivéssemos hoje a cautela com que Kardec se propôs ter para nos trazer isso aqui, o problema não existiria, mas nós somos humanos, somos sujeitos a essas coisas. Então, à medida que nós vamos estudando, vamos compreendendo melhor, como disse, as outras publicações da própria doutrina que vieram depois desse livro, vocês vão ver que disseram coisas muito mais profundas a respeito da vida espiritual, como o céu e o inferno, a respeito das coisas aqui do dia a dia do mundo, como a Gênese. Então nós vamos nos aprofundando
no conhecimento dentro da própria doutrina, se seguimos uma sequência lógica de entendimento. Esse próprio livro aqui só pode ser publicado depois do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, porque se não tiver aqueles conhecimentos trazidos naqueles 2 livros, muita coisa que vai ser dita aqui não vai ser entendida. E se nós formos ler somente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, muita coisa, principalmente na parte da consolação, vai ficar em falta, porque depende desse estudo aqui do Evangelho do Cristo, do Consolador prometido por ele. Agora, nós só vamos entender o Consolador sob a óptica do Espiritismo se tivermos lido os 2 primeiros livros. É uma coisa muito bem bolada, e para que nós possamos aproveitar bem tudo que é trazido por esses conhecimentos, nós temos que seguir essa ordem didática. Não é proibido você começar lendo a Gênesis, não é isso. Mas realmente vai ficar muito mais fácil de entender tudo que está ali se tiver lido os outros 4 livros primeiro. Então, se nós seguimos uma ordem, é mais ou menos no nosso ensino normal, escolástico. Nós começamos lá no beabá, lá no fundamental, vamos aprofundando pouco a pouco, até chegar no secundário e depois o ensino universitário. Por quê? Porque não adianta eu querer entrar para uma universidade se não souber o beabá, não souber fazer conta. Eu primeiro tenho que aprender a ler, aprender a fazer conta, entender as coisas, como funcionam, e avançando meu conhecimento, para depois entrar para uma faculdade. É mais ou menos aqui. Eu tenho que começar pelo Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, passar por esse livro aqui, que é a parte do consolo, que lida com as nossas aflições, com as nossas dificuldades específicas e individuais. Os 2 primeiros livros são mais genéricos, falam de tudo, de todos. Aqui é uma coisa mais ou menos específica para cada um que lê. E depois vamos estudar a parte relativa ao mundo espiritual, as consequências do que nós fazemos aqui, refletidas no mundo espiritual, no céu e no inferno. E a Gênesis está lá para tirar todas as nossas dúvidas, principalmente no campo da materialidade. E nós ficamos com dúvida como funciona aqui o processo, depois que estamos encarados as coisas do planeta, do universo. É a nossa curiosidade, então, está lá na Gênesis. Então, há uma ordem muito bem estabelecida para isso. Mas nós vamos parar por aqui hoje, vamos dar sequência a esse estudo no próximo programa. Por hora, muito boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.